Meus alunos do quinto ano, professor Glauco na área, língua portuguesa na área, vamos comigo? Vamos continuar no mesmo módulo falando sobre rumo ao futuro, tranquilo? Quem não está com o livro aí, não pegou o material, dá uma pausa no vídeo, a hora é agora. Vamos lá? Pessoal, na aula passada nós estávamos interpretando gráficos. Por que, professor Glauco, que nós temos que interpretar gráficos? Aqui não é aula de matemática. Não é. Mas gráficos, tabelas, são recursos muito utilizados por escritores que, no caso aqui de hoje, que nós estamos estudando textos de divulgação científica, esses recursos de gráficos e tabelas são muito utilizados nesses textos. Como eu falei para vocês na aula passada, eles vão assessorar o escritor a organizar melhor os dados e vai ajudar o leitor a compreender esses dados de forma muito mais fácil, muito organizada. Beleza? Vou dar até um exemplo. Vocês fizeram, que eu vi. Na ficha de atividades de vocês fizeram em aulas passadas, tem o horário da escola de vocês, né? Então, segunda, nós temos aula de português, matemática, história, geografia. Já pensou se a diretora, a coordenadora aí da escola, pegasse essas disciplinas todas, os dias tudo misturado e jogasse para vocês? Não ia ser legal, né? Então, ela organiza tudo bonitinho na tabela para vocês verem. Segunda, eu tenho essa aula nesse horário, essa aula nesse horário. Legal, né? Não fica muito mais organizado? A mesma coisa que os escritores fazem aqui. Mas vamos lá na tarefa de casa, né? Na tarefa da última aula. Então nós tínhamos lá um gráfico, o título, e aí tinha, né? Cite todas as informações que nós podemos retirar. Quais informações nós podemos retirar daqui, pessoal? Primeiro, o gráfico, né? O título, desculpa, que são vendas da loja Brinque Brinque no primeiro semestre de 2019, é o título desse gráfico. Nós podemos tirar a informação que esse gráfico é dado em quantidades, não sei de que, provavelmente de brinquedos, mas não está explícito, versus meses do ano e a quantidade de cada mês. Você acha que essas informações contidas aqui poderiam estar organizadas numa tabela? Se sim, diga como. Eu acho que sim. Então a gente poderia fazer um título, né? Vamos olhar aqui, vendas, ó, o título da nossa tabela. Vendas da loja Brinque Brinque no primeiro semestre de 2019. Então, o mesmo título lá do gráfico vai ser o título da nossa tabela. E aí, eu posso colocar aqui mês / 2019 na minha primeira coluna e na segunda coluna esse número. Pelo gráfico não dá pra gente saber o que significa esse número. Provavelmente a quantidade de brinquedos, porque olha o enunciado lá, fala assim, a imagem mostra a venda de bonecas. Provavelmente a quantidade de bonecas. Vamos assumir isso, tá, pessoal? Então vamos botar aqui, ó, quantidade de bonecas. Ou de brinquedos, né? Nós não sabemos, mas dá para organizar numa tabela. Então aqui vão ficar duas colunas, uma, duas, e quantas linhas? Ó, nós temos o mês janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6. Então nós vamos ter que fazer 6 linhas, ó, uma linha para cada mês, uma linha para janeiro, uma linha para fevereiro, uma linha para março. Não vou fazer tudo aqui, tá, gente? Reticências. No caderninho de vocês façam. E lá, quantidade de bonecas. Em janeiro, quantas bonecas foram vendidas ou quantos brinquedos, né? As vendas, qual o número de vendas. Quem não quiser botar quantidade de bonecas, porque isso aqui já está partindo da nossa imaginação, pode botar número de vendas. Aí não importa se é boneca, se é bola, se é carro, o que é, tá? Eu pus ali quantidade de bonecas por conta do enunciado que está falando, que mostra a venda de bonecas, tá? Então, lá no mês de janeiro, nós vamos botar quanto? 3.528. Fevereiro, 2.897. E assim sucessivamente, tá bom? Então, é possível nós organizarmos esse gráfico em uma tabela. Tranquilo? Então, se nós estivéssemos escrevendo um texto e precisássemos organizar uma tabela ou um gráfico, nós já saberíamos como. Beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula resolvendo exercícios.
Olha lá, leia novamente o texto da página 55. Então, lá na página 55, pessoal, tem um texto muito legal, muito interessante. Quem não leu, por favor, dica do professor Glauco, dá uma pausa no vídeo, dá uma lidazinha nesse texto, que fala sobre o robô pinguim. É muito interessante. E aí a pergunta que vem para nós chega assim: qual a sua opinião sobre a presença de robôs no nosso cotidiano? Isso é muito pessoal, né, gente? Então, e aí, o que vocês acham sobre a presença de robôs no nosso cotidiano? Eu, particularmente, professor Glauco, acho muito legal. Traz muitos avanços na nossa vida, traz muitas facilidades, né? Os robôs, eles vêm para nos auxiliar, como é o caso do robô utilizado aí nesse texto, que é o texto do robô pinguim. E aí vem, no caso do robô pinguim, ele ajudou positivo ou negativamente em uma ação? E aí, pelo que vocês leram, foi positivo ou negativo o uso do robô pinguim? Foi positivo, né, pessoal? Os cientistas, eles estavam com um problema. Qual que era esse problema? Eles tinham lá um grupo de pinguins que eles estudavam e eles colocavam anilhas ou algum metal nos pinguins para poder estudá-los. E isso dificultava muito a vida deles. Depois passou a usar um outro dispositivo que também não dava certo. E aí eles tiveram a ideia de fazer um robô que tivesse a forma de um pinguim, porque o pinguim, os outros pinguins iam pensar que o robô também era um pinguim e iam ficar juntinhos ali uns dos outros, e assim os cientistas puderam estudar melhor a espécie, compreender algumas questões que eles queriam estudar. Então, nesse caso, o uso do robô foi positivo. Continuando lá a pergunta: por que o robô tinha a aparência de um pinguim? Por que, pessoal, que tinha a aparência de um pinguim? Lembra lá? Quando um ser humano encostava, os pinguins fugiam, não dava certo. Então eles precisavam de ou quando era um robô que não tinha o formato de um pinguim, também não dava certo. Então por isso precisou que esse robô tivesse o jeitinho do pinguim, para eles confundirem com o pinguim. E aí no fim, né, você conhece outros exemplos de robô em alguma tarefa ou ação? E aí? Conhece ou não conhecem? Falem aí com o pessoal de casa, discutam. Ó, que interessante, essa semana eu tive numa loja de eletrodomésticos, de coisas de casa, e eu vi um robô interessante lá. Ele era tipo um prato, assim, era redondo, e você liga ele e deixa ele na sua casa, no chão. E ele limpa a casa para você. Você vai trabalhar, vai estudar, vai fazer outras coisas, e ele passa o dia todo andando pela sua casa limpando. Já é uma realidade, eu vi isso numa loja aqui. Então eu acho muito legal a existência de robôs no nosso dia a dia. Vocês conhecem algum exemplo de robô que é utilizado no dia a dia? Ou em algum estudo que vocês leram, em algum texto de divulgação científica? Pensa aí. Beleza? Próxima questão de hoje, pessoal. Olha, nas últimas aulas a professora desafiou você a assistir aos filmes indicados na página 59, conforme descritos na seção Vale a Pena Conhecer. Qual deles você assistiu? Os 3 filmes sugeridos têm o mesmo tema? Você consegue relacioná-los ao texto Robô Pinguim da página 53? Como? Então vem aqui para mim. Pessoal, quem não assistiu esses filmes, eu recomendo fortemente que assistam. É adequado à idade de vocês, é super legal, super divertido, a gente aprende um monte. Eu particularmente já assisti os 3, então de forma resumida. Esse primeiro aqui, o Happy Feet, o Pinguim, conta a história de um pinguim que era um pouco diferente dos outros, e ele sofria um pouco por conta disso. É como se fosse a história do Patinho Feio, mas contado na versão dos pinguins. O outro filme lá é um filme mais sério, né, pessoal? É um documentário, né, que fala sobre a marcha dos pinguins. Vai contar um pouco do modo de vida dos pinguins imperadores. É muito legal esse filme. E o outro é o Big Hero, que vai contar a história de um robô e uma criança e a interação, a relação entre eles. É muito bacana. E aí lá na pergunta dessa questão, fala assim, ó, eles têm o mesmo tema? Não. 2 têm, que fala sobre vida de pinguim mais ou menos também, né? Porque um é um documentário e o outro é um filme. Mas o tema pinguim é recorrente. Já o Big Hero não. Conta a história de um robô e de um menino, como eu havia falado. Aí pergunta assim, você consegue relacioná-los ao texto Robô Pinguim? Sim. Nós temos filmes de pinguins e filmes de robô e a convivência com seres humanos. Então dá pra gente fazer uma relação muito legal entre esses filmes e o texto do Robô Pinguim. Quem não assistiu, fica aqui a dica, assista, é muito legal esses 3 filmes, tá bom?
Dá pra fazer isso, né? Agora a gente tá em casa, não tem... A gente acompanha as aulas do SAI, ou de manhã ou à tarde, não sei que horário você tá aí na sua casa, mas no turno oposto dá pra gente assistir um filme, né? Com alguém, com um amigo, um primo que de repente tá na casa da gente, ou um irmão, o pai, a avó, o tio, o cachorro, enfim. Muito bacana, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Próxima questão. Vamos voltar no texto Guerra do Futuro da página 68? Os dados apresentados poderiam ser apresentados, ficou redundante, né? Os dados apresentados poderiam ser mostrados numa tabela? Se sim, vamos fazer essa tabela? Então, pessoal, olha que interessante esse infográfico aí. Na verdade, não é um infográfico, desculpe. Essa imagem aí de Guerra do Futuro. Então, de um lado, nós temos falando sobre robôs. Do outro lado, né, nós temos falando sobre humanos, tem um desenho de um robô e de um ser humano, vantagens e desvantagens caso houvesse uma guerra. Então lá, ó, as vantagens de ser um robô na guerra. Não precisa de ar, de água ou de comida, pode trabalhar 24 horas durante todo o ano, são mais velozes para realizar cálculos, são mais precisos nos desempenhos de tarefas. Já os seres humanos, lá do outro lado, ó, quais são as vantagens? Podem antecipar as necessidades dos outros, conseguem se colocar no lugar do outro, já há estudos para que robôs façam isso, tá? Então robôs inteligentes já têm estudos para isso. Lidam bem com o inesperado, o cérebro humano executa mais operações por segundo que supercomputadores. E aí depois lá embaixo tem as desvantagens, de um lado e do outro. As desvantagens vocês vão ler aí em casa, tá? Não vou ler tudo não, porque vocês também precisam praticar a leitura silenciosa. Então vamos aí, dê uma pausa no vídeo que quero ver vocês criando a tabela de vocês. Se eu falasse assim, gente, vamos escrever um texto sobre a guerra dos robôs, e nesse texto eu quero que a gente coloque uma tabela mostrando vantagens e desvantagens, né, entre seres humanos e robôs. Daria para fazer isso? Daria. Então na primeira coluna eu vou botar os robôs. Na segunda coluna, os humanos. E aí eu vou dividir também em duas linhas. Duas, na verdade três, né, que eu tenho que ter essa daqui. Então nessa primeira aqui, aqui eu vou pôr, esse primeiro aqui fica inválido, e aqui eu vou pôr as vantagens, e aqui eu vou pôr as desvantagens. E aí eu só vou copiar, né? Robôs, quais são as vantagens? Essa e essa. Seres humanos, esta e esta. Desvantagens, esta. E vou escrever aqui, né? Vocês vão dar uma pausa e fazer isso aí no caderno de vocês. Olha que legal. Uma maneira de escrever também, né? Aqui o autor, no exercício, preferiu utilizar uma figura para atrair mais a atenção. Mas também poderia ser utilizado uma tabela, né? Já que nós estamos treinando fazer tabelas e gráficos nesse módulo. E aí, pessoal, para a próxima aula, nós vamos continuar nesse mesmo módulo, nesse mesmo tema. E aí tem lá uma perguntinha e um gráfico. Vou deixar, dê uma pausa no vídeo aí de vocês. Analisem bem essa questão, porque na próxima aula nós vamos corrigir, né? E também uma segunda questão lá. Olha que bacana. Além da segunda, também temos uma terceira questão. Olha, 3 questões para a próxima aula, mas bem bacanas. Bem empolgantes essas questões, tá? Gosto bastante. Pessoal do 5º ano, desejo a vocês ótimos estudos, né? No dia de hoje não deve ter só língua portuguesa aí para vocês assistirem, deve ter outras disciplinas também, outros componentes curriculares. E eu espero ver vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço grande, lavem as mãos, passem álcool em gel. Até mais!